Fala galera, começando mais um episódio do Fala Tio, nosso super podcast. Hoje recebendo um grande amigo nosso, o James Alain, pediatra. Isso. Vai falar hoje sobre vários assuntos, sobre sua vida, sobre o que é ser pai, que na minha modesta opinião ele dá um show nisso aí. Vamos bater um papo sobre isso aí. Mas primeiro vamos começar sabendo como foi a semana de Rafa. E aí, meu povo? E aí, tios? Foi bem, acho que foi legal. Primeiro, boa noite a todos, boa noite aos amigos, Marcão, Dr. James, Fábio Freire. Foi uma semana tranquila, apesar de Cacá ter feito uma cirurgia, minha esposa fez uma cirurgia. Foi bem corrida, mas bem desafiadora e positiva. Foi legal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Marcão. E aí, beleza? E mais uma vez com nossos amigos aqui, Rafael, Fábio. E hoje, com essa presença mais do que ilustre, nosso amigo James, para quem conhece, uma pessoa muito fora da curva, né? Podemos dizer assim. Então é um prazer estar aqui hoje e assistir essa de perto, né? Essa aula de vida. De vida. Vários assuntos, entre eles paternidade. James, por favor, você pode ficar à vontade aí, falar da satisfação. Eu vou devagarinho tentando puxar e James vai se soltando aí. James Alain Silva de Brito, 39 anos, pediatra, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez pediatria no Varela. Isso. Trabalhou de gestor um tempo, né? Ainda me misturo com isso. Foi sócio proprietário de uma clínica, mas o seu maior bem, a coisa que você melhor soube fazer, foram seus filhos, né? Eu quero começar não por eles, mas eu quero começar você quando criança, natural de Macau, né? Pois é, rapaz, é isso. Boa noite, né? A gente fala boa noite porque tá gravando à noite, mas para quem tá ouvindo em outros horários aí, bom dia, boa tarde para vocês. Eu fico um pouco nervoso também, porque apesar de serem amigos, essa coisa de gravar, de fazer podcast, a gente é habituado a assistir, mas não a fazer parte daquilo, né? Então pra mim é uma coisa bem nova aqui. Criticado. Pois é, a gente assiste... Você esqueceu desse título. Nosso crítico costumais e grande mentor do podcast. É justamente, porque eu achei um projeto muito interessante. Depois, tendo tempo, vocês vão até me explicar os objetivos de vocês com esse projeto, que eu achei realmente muito interessante. Essa oportunidade aqui é boa pra gente conversar, não deixa de ser um momento pra gente conversar, ficar à vontade aí, conversar com quem tá assistindo, né, também. Mas foi um excelente projeto. Aí, nessa ideia de elogiar o projeto, por que não? A gente, de vez em quando, sugere alguma coisa, critica, como se diz, né? É porque as pessoas acham que a crítica é algo negativo, né? As pessoas pensam, crítica. Isso, exatamente. Mas muita coisa aqui que foi organizando foi James que... A gente fala na boa intenção, né? A ideia é realmente contribuir. Então eu estava contribuindo como ouvinte, né? Ou telespectador, não sei exatamente como é que a gente chama. E de repente vocês me convidaram aqui, eu acho que foi de propósito para eu poder errar aqui. Não. Aí de repente eu errando aqui, eu paro de criticar, né? Já respondendo a sua pergunta, o maior objetivo da gente isso, aqui... Foi também. Eu entendi assim. Mas o nosso maior objetivo era que ilustres desconhecidos como nós e você tivessem a chance de se mostrar além da profissão. Ah, tá bom. Entendeu? Muita gente Quem não Dr. conhece James sua história profissionalmente, hoje vai saber quem é James, de onde veio, aquela história do Fantástico do Globo Repórter. Sim, aquilo, que né? Se alimenta de Fala onde a tua veio. vida aí em 30 segundos. Né? Mas você vai ter um pouquinho mais de tempo. Eu queria tentar voltar a Macau. Vamos lá. Falar um pouquinho aqui, vou me apresentar então, né? Você começou a falar de Macau, vou me apresentar. Eu sou médico pediatra, tenho 39 anos, James, meu nome, né? A gente, geralmente, quando começa a se apresentar, sofre um pouco porque é difícil, né? Você se apresentar porque você começa a gaguejar, porque o mais difícil, a gente cita, é falar de si, né? Muito complexo, porque muitas vezes a gente nem se conhece direito. Mas falando um pouquinho do passado e da história, aí a gente consegue. Se você disser, fala aí de você, quem é você, aí fica difícil, porque eu também estou procurando. Mas falar de quem eu era, aí é mais fácil, porque é como se eu estivesse falando de um terceiro, né? E aí falando de quem eu era é bom, por quê? O cara lá atrás,
que acertou, errou também algumas oportunidades, aí é ótimo. Eu quero só que Mas vamos voltar a Macau. Não, vamos voltar a Macau. Né? Eu quero que você me diga alguma lembrança, já que o assunto no final vai ser filho, que você me diga alguma lembrança sua muito boa de Macau. Vamos lá. Da sua infância. Macau, para quem não sabe... Você nasceu lá, James? Isso, exatamente. Para quem não conhece, né, é uma cidade aqui do Rio Grande do Norte. Ela tem em torno de 30 mil habitantes. Caramba, eu achei que fosse maior. Pois é. Imagina quando ele nasceu, tinha 30. Eu acredito que as condições com o tempo aí devem ter aumentado, né, de gente, mas tem em torno de 30 mil habitantes, fica aí a mais ou menos 170 quilômetros de Natal. É uma cidade interessante, nasci lá, fiquei lá até os 15 anos de idade. E, assim, a minha lembrança de criança, de infância, de adolescência, toda de lá. Então, apesar de morar em Natal há mais tempo do que eu morei lá, assim, a pessoa diz que é de lá, e eu sou de lá e me considero realmente um macauense. Nasci lá, é interessante, tenho 39, né, como falou, e é interessante porque... Acho que você quer saber de uma lembrança, né? Você perguntou se eu tenho uma lembrança. A lembrança boa da minha infância é jogar bola. Pronto. Jogar bola. Então, minha vida, essa cidade do interior, aqui em Natal, imagino também, menos Rafael, porque o coitado, né? Novo, e eu acho que até de Natal, então, coitado. Não, coitado. Mas, esse assim, é novo de Natal, coitado. Já entra na fila e de Natal, coitado. Mas a gente criado no interior, eu lembro quando você estava falando aqui da sua vida também, você falou do Alecrim também, né? Então minha vida em Macau, muito boa, excelente. Minha vida era jogar bola. Mas você jogava bola só... Jogar bola na rua. Na rua. E principalmente quando chovia, que é difícil. Então... Que ruim, né? Jogava ruim. Qual a posição que você jogava? De teimoso. A posição, dono da bola. Sim, o dono da bola. Então a minha posição era dono da bola. Só um parênteses. Macau tem 32 mil habitantes. Você pesquisou, foi? 30, eu disse em torno de 30, 2020, né? 32 mil habitantes. Ah, legal. Voltando, você veio de Macau para Natal com que idade? Pois o que acontece, né? Então, já que você falou para eu falar da minha vida, eu vou contar essa parte interessante, que foi bem interessante. O que acontece? Eu morava em Macau e estudava, eu sempre estudei praticamente toda a minha vida em Macau, até os 15 anos, em escola particular. Conseguia bolsa lá e estudava numa escola que era tido como, não era a melhor que se dizia que tinha lá, mas era a segunda melhor, então era uma boa escola de lá. As melhores. E nessa escola, que eu era bolsista, eu sempre fui um bom aluno. A gente tem ideia da época, nós somos médicos, nós três, e antes o acesso ao curso de medicina era mais difícil, né, do que é hoje. Ser médico é mais difícil, vamos dizer assim, era mais difícil, por número de vagas, enfim. E eu era um bom aluno, então eu sempre fui um bom aluno, e aconteceu que quando eu tinha 13 anos, apareceu uma hipótese de trabalhar na Caixa Econômica. Eu posso ajudar essa história toda. Você conhece? Conhece a história? Conheço. Será? Enfim, vamos lá. Então, minha mãe, até para ajudar em casa, né, que era uma família humilde, né, e humilde no sentido... Financeiro? Pobre. Sim. Uma família lisa, né? Uma família de liso. E aí apareceu uma oportunidade de um emprego, aqueles empregos que na época era o menor aprendiz, né? O pessoal depois ficou conhecido como azulzinho, porque usava o colete azul. Sim. Depois ficou conhecido como Posso Ajudar, porque tinha o nome Posso Ajudar. Mas no meu tempo era o menor. Era o boy, né? Que faz tudo. Vai lá, tira a cópia, enfim. E surgiu essa oportunidade de trabalhar nesse lugar e tinha que fazer uma redação. Sim. Uma redação e o melhor lá entrava. O que aconteceu? Nós fizemos essa redação, era interessante porque era o mais novo dos concorrentes lá, eram 12 pessoas. E eu consegui passar, fui aprovado nessa seleção, passava uma pessoa e comecei a trabalhar aos 14 anos. Eu lembro bem porque foi um dia depois do meu aniversário. Então, um dia depois do meu aniversário de 14, eu comecei a trabalhar e mudou, né? Então essa coisa de infância e adolescência mudou um pouco, porque foi só até essa fase. Depois já virou a pessoa que botava dinheiro em casa. Então isso foi bem marcante. Na época eu não achava nada disso. Na época eu trabalhei porque, enfim. Então, mas hoje eu consigo identificar isso. Por isso que eu perguntei a você da lembrança boa, porque tinha essa quebra, né? Teve foi. Essa coisa. Teve uma ruptura aí. Exato. E quando você achou que era medicina ou que medicina era a saída? Você sempre achou que medicina era
a saída para a mudança dessa vida, ou isso aconteceu naturalmente para você ser um bom aluno? Porque quem conviveu com você sabe que você é um cara super inteligente, escreve muito bem, tá? Fechou até a história dessa redação aí, porque você sempre escreveu bem. E aí eu queria saber de você quando surgiu a questão da medicina, como o foco da sua vida, assim. O que aconteceu? Na minha turma, melhor dizendo, na minha família, as pessoas só se formavam em rapaz e moça. Então, assim, não tinha ninguém que se formava em outra coisa. Quando dizia assim, fulano tá formado, era em rapaz. Olha, ele se formou, mocinha. Então, assim... E tinha mocinha ainda naquela época. Pois é, disse que tinha, né? Naquela época existia, né? Eu acho que tem ainda, um pouquinho, vamos lá. No final você conta aquele seu ditado. Depois eu falo. Eu nem sei qual é, porque eu falava tanta besteira. Enfim, o que acontece? A medicina surgiu, na verdade, não foi por mim. Quando eu era criança, né, a gente sempre tenta melhorar de vida. Eu lembro uma vez que eu vinha a Natal de carona, minha mãe e tal, e com uma carona eu achei muito interessante, porque era um carro muito bom. E essa pessoa que era o dono do carro era um advogado. Então eu fiquei, poxa, deve ser bom isso aí, né? Porque além de você ter um carro, ainda é um carro muito bom. Um carro já é legal, então, né? Exato. Então, assim, só que quando eu cheguei em Natal, que eu vim aos 15 anos, eu não vim para Natal para fazer medicina. Eu vim a Natal para estudar. Então, supostamente, por um potencial maior, aí eu devo, obviamente, isso a visão também da minha mãe, ela quis continuar esses estudos, vamos dizer assim. E acabei vindo para Natal. Em Natal... Já conhecia aqui a cidade? Nada. Esse passo foi feito pela sua mãe, tirar você de Macau, vocês, no caso. Você nunca tinha saído de Macau. Você é uma irmã, né? Isso, são 2 filhos. E ela tirou vocês para estudar. Ela 6 anos mais jovem, então o que acontece é que eu já tinha vindo a Natal, eu lembro, para olhar material escolar, e tinha uma parte da família mais distante que morava aqui. Então eu já tinha vindo a Natal, mas não pensava assim, vou morar em Natal, porque é bem interessante isso. Hoje eu acho até engraçado, mas é bem verdade. Eu não sabia quando eu cheguei aqui, que eu cheguei aqui para estudar no 2º ano do ensino médio, né? Então eu fui estudar lá no Hipócrates, ganhei uma bolsa, até aquela bolsa de político, sabe, do interior. Consegui uma bolsa e veio estudar no Hipócrates. E eu não sabia a diferença nem entre universidade, faculdade, curso superior. Então, se eu quisesse, vai ser médico. Eu não sabia que o cara faz um vestibular. O médico nasceu por dentro do Hipócrates. Isso, exatamente. Sua mãe lhe tirou de Macau para você estudar, mas não tinha... Não, eu não vim para Natal para fazer medicina. Eu vim para Natal para continuar os estudos. Estudar. Ela certamente devia saber que existia o nível superior, mas eu não sabia muito, não. Então, eu com 13 anos, com 12 anos, com 14 anos, eu não tinha muito essa noção. Eu vim porque estudar era o correto, mas eu não sabia a diferença entre vestibular, faculdade e universidade. Só pra gente não perder ali no raciocínio e fechar o assunto do Posso Ajudar. Você lembra o que lhe motivou a fazer essa prova? Só era concorrência ou assim, você achava que aquele dinheiro ia fazer de fato diferença? Não, eu fui obrigado. Pela mãe. Então, minha mãe mandou fazer. Era na Caixa de Macau? Foi uma obrigação. Exatamente. Mais uma vez, o parabéns à sua mãe. Você pode ver que 2 detalhes nascem dela. A obrigação do Posso Ajudar e vim pra cá investir em você. Isso, na verdade, eu não tava assim, eu quero trabalhar de forma nenhuma. Eu queria jogar bola, queria viver bem a vida. E a minha mãe disse, não, tem isso daí. Eu tenho um primo que é 2 anos mais velho e que também tinha arrumado um emprego desses aí de menor. Só que ele, enfim, aparentemente não deu muito valor a isso. E aí era minha vez, né? Então, se meu primo aos 13, 14 arrumou um emprego, então virou minha vez. A gente foi criado junto com meu irmão, então virou minha vez. Aí na minha vez deu certo, eu passei, só que eu fui pra Caixa, né? Aí eu passei pro negócio do banco. E pronto. Então, quando eu cheguei aqui pra estudar, né? A minha motivação é até engraçado isso. Aí você morava aqui, James? Desculpa. Você morava aqui em Natal, quando veio pra Natal, ou ficava nessa? Não, eu vim pra morar aqui. Fui morar numa casa lá no Alecrim. Pequenininha, bem... Chega lá, né? Ela vai chegar na história. Então, assim, é muito chora. Eu não sei nem... Calma, a gente vai chegar na casa. Aí eu respondi sua pergunta, porque... Perguntou. Eu queria saber que você tem uma lembrança boa de Macau como um menino, como jogar bola. É isso aí. Meus amigos jogam bola. O poder da mãe, que a gente já citou isso, o poder familiar, o poder do pai e da mãe, que vai chegar em você, o exemplo, fez com que transformasse sua vida, porque você estava em Macau agora com a camisa de carnaval. Sem né? dúvida. Só que sua mãe colocou um colete azul e do colete azul trouxe você para estudar, ele deu uma pala de apostila. Você passou no primeiro vestibular?
Antes disso você falou do pai, mas na verdade é uma mãe solteira, né? Não, isso que eu tô falando, o pai, que quando a gente falou da noção do pai. E a noção de pai vai chegar em você. Pai e mãe, né, digamos assim. Isso, que no caso Pai. Eu acho que é só mãe mesmo. Mãe. Não, mãe é maior que qualquer coisa. Porque o que eu tô dizendo, assim, quando a gente dá o exemplo de família, cada um cita o seu. Com certeza. Mas a figura do pai vai ser nos seus filhos, mas sua mãe acima de qualquer coisa. Ela deu esses passos. Eu não sei exatamente se ela já tinha essa noção de, você vai para Natal, porque lá você vai fazer faculdade. Você como o que ia mudar, né? Isso, eu não sei exatamente se esse foi o pensamento dela, mas sem dúvida esses primeiros passos, tanto para trabalhar, que foi muito importante para mim, molecote, lidar com pessoas adultas, enfim, acabaram sendo referências. Quanto vim para Natal, isso foi ótimo. E ainda foi uma coisa boa, porque aquela vaga de emprego que eu consegui em Macau, eu consegui transferir para Natal. Então eu tinha um ótimo relacionamento lá no banco, fazia coisas diferente dos outros menores, no sentido de eficiência mesmo, digamos assim. Então você veio para Natal e continuou trabalhando na Caixa? Então eu vim para Natal e continuei trabalhando. Eu vim trabalhar na Agência Ribeiro, eu trabalhei lá um tempão. E depois que eu passei no vestibular, eu ainda voltei para lá. Então também tinha uma ótima relação com as pessoas lá. Me chamaram, a gente começou a faculdade só em setembro. E aí eu ainda fiquei trabalhando, porque tinha que trabalhar, porque é grana, né? Lá era bem interessante, porque eu ganhava um salário mínimo e uma feira. Uma feira? Então essa parte da minha vida foi ótima, porque era dinheiro e uma feira. E uma alimentação. E assim, apesar de que eu não ficava com nada desse dinheiro. Não, você tava... Mas eu ganhava. Mas você tinha uma missão, né? Exato. De vez em quando eu tinha É o que eu chamo de verdadeiro propósito. De vez em quando eu tinha um luxo, assim, era um luxo. Aí eu comprava um corneto. Aquele sorvete que bom. Então pronto, era meu luxo de salário. Entendi. Mas a vida era meio complicada. E quando eu vim pra cá também, eu acho que ficou mais complicada ainda, porque foi barra pesada. Caiu dentro do Hipócrates. Aí foi onde apareceu que medicina era a maior tábua de salvação, quem de fato mudava a vida. Isso. E aí você mergulhou nos estudos para ser um dos melhores alunos do Hipócrates. O que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu continuei sendo um bom aluno naquela escola. Era o Hipócrates Centro, ali na Jundiaí, que nem existe mais o Hipócrates, né? Naquele lugar. Então, eu vim no segundo ano para cá e consegui me destacar também. Eu lembro que tinha um prêmio a cada bimestre para o melhor aluno. Era a melhor média. Juntava todas as notas, depois todas as médias. E aí eu não ganhei no primeiro bimestre, mas aí, porque eu também acho que nem conhecia, levei fumo aí também quando cheguei, não sabia as coisas. Interessante uma história que eu lembro, uma aula de física, que era volume único, né? A gente é de tempo ainda de livro e de volume único, em algumas disciplinas. E aí tinha vários volumes únicos lá, e física começou no capítulo 20. Aí o professor, capítulo 20, chama-se Dantas, o professor. Infelizmente eu perdi o contato com ele, não sei onde é que ele anda, não sei nem se ele ainda anda, né? Porque, enfim, faz tempo, a gente tá falando aí de 1999. E quando começou no capítulo 20, eu fui lá reclamar, né? Fui reclamar, professor, tal, e o 1, e o 2, e o 3 até o 19. Ele disse, não, isso é do ano passado. Então, foi bem marcante para mim, porque eu tive que estudar aquilo ali também, né? Estudar sozinho em casa. E voltando ao tema, que eu acho que eu tô falando até demais... Não, você tá indo muito bem, obrigado. É essa linha mesmo. Eu, no Hipócrates, acabei me destacando, e dentro daquela escola foi que surgiu. Nessa época, como é hoje também, existia muita gente que queria fazer medicina, e o Hipócrates era um colégio de classe média, vamos dizer assim. Acho que não era o classe A de Natal, mas era uma boa escola. Não era o A, mas era uma boa escola. Era, exatamente. E aí, nessa escola, eu comecei a me destacar, ainda no segundo ano, e essa história de vestibular, eu comecei a entender o que era, comecei a saber como era para entrar na faculdade, entendi o que era uma faculdade, como era o nível superior, porque as pessoas escolhiam profissões, enfim, tudo isso ficou claro para mim. Isso é um detalhe, não tinha Enem, né, James? Não, era vestibularzão, né? E aí quando eu cheguei no pré, né, que estamos agora no ano 2000, aí eu já sabia que eu tinha que fazer uma prova lá, para entrar na universidade, chamava vestibular, só ainda não sabia o curso. Fiquei na dúvida entre medicina, porque todo mundo me apontava. Esse aqui vai fazer medicina. Isso aí aconteceu comigo. Esse aqui vai fazer medicina, certeza. Você vai fazer medicina, Quem né? era bom aluno de primeiro e segundo ano, virava naturalmente você era conduzido. Você caía num trilho e dificilmente você saía daí. Exatamente. E aí eu fiquei com uma dúvida que era, eu vou ser médico, como estão dizendo, ou eu vou ser advogado para ter aquele carro. Boa, caraca. Então ficou um problema para mim, que eu não sabia realmente.
Até o dia de marcar lá a bolinha lá de primeira opção. E você colocou segunda opção qual? Você lembra? Não lembro. Até o dia de marcar lá a primeira opção de faculdade, eu não sabia o que fazer, mas acabei fazendo medicina. Para encurtar a história, eu não passei. Cheguei até perto de passar, eu me lembro, fiquei na posição 142, enfim. Não passou. Não passei no primeiro vestibular. E aí pronto, aí eu decidi fazer medicina. Então o que me desafio, determinou fazer medicina foi a reprovação no primeiro vestibular. Aí pronto, aí virou medicina, e aí eu estudei, enfim, é outra história, e acabei passando no segundo. Boa. Foi ótimo isso aí. E nessa época eu morava ali na 4. Pois é, nessa época eu morava no Alecrim, né? Quando eu cheguei em 98 aqui, final de 98, eu fui morar no Alecrim. E aí no Alecrim eu morei em 10 ruas, eu acho, várias. A1, A2, A3, A4. Eram casas alugadas, né? E aí sempre um problema, pagamento difícil, e aí era uma casa, depois tinha uma que era mais barato, depois... Vai surgindo, né? Isso, nessa época Você tinha... Dava um calote em uma, depois saía, dava um... Rapaz, eu não sei, porque eu não cuidava dessa parte, só se minha mãe fazia isso. Não era minha missão. Eu tava por fora de sair, mas eu sabia que a gente se mudava. Mas a da 4 foi a que você ficou mais tempo? E tinha uma coisa interessante, que eu tinha uma namorada nesse tempo, que também era de Macau, e os pais dela, talvez mais orientados, não sei, ela veio antes de mim para Natal. Então quando eu comecei na Caixa lá, aos 14, eu também comecei um namoro, e imagine, eu comecei um namoro e daqui a pouco essa pessoa veio morar em Natal. Então eu ainda tive isso, eu ainda fui do tempo de namoro à distância por carta. Então, assim, eu vim pra Natal, uma parte importante de eu ter vindo pra Natal foi porque meio que eu vim atrás, né? A minha namorada tá lá deve ser bom, né? Eu vou pra lá também. Antes da gente mergulhar na depois acabou, quando eu entrei na faculdade, esse namoro acabou, fim. Antes da gente entrar na faculdade, eu queria só saber de você, com que idade, que deve ter sido depois de Eu Posso Ajudar, você tinha noção do seu peso familiar? Que você disse que você não tem noção, que você não era simplesmente mais uma criança, mas um belo de um parceiro da sua mãe. Pois é, isso aí é uma excelente pergunta, parabéns. Parabéns pela pergunta. Na verdade, a minha vida sempre foi muito corrida, né? E eu acho que muita coisa errada, decisões erradas que eu fiz, foi justamente por não avaliar as situações. Eu fazia, tipo assim, tinha que fazer, fazia. Então, às vezes, era influenciado, fazia. E isso aí eu vim descobrir um dia desse. Então, agora eu estou num processo, acho que ótimo aí, de amadurecimento, digamos que faz 5 anos isso, 6 anos no máximo, 5 anos. Sim. E foi que eu comecei a avaliar um pouco mais minha vida. Então, hoje eu estou falando com mais propriedade aqui da minha vida, mas antes eu não ligava muito para isso, não. Então, nessa época, quando eu era bom aluno, melhor aluno da turma, eu era porque era, não é porque eu queria ser. Eu simplesmente era. Depois, quando eu fui trabalhar porque era o certo. Tinha uma prova lá, eu passei agora a trabalhar. Que bom, né? Então era tudo assim. Quando eu vim para Natal, também, como eu contei aqui, foi meio corrido. Eu não tinha essa noção que eu trabalhava, que ganhava um salário, que eu sustentava a casa, vamos chamar assim. Você ajudava, né? Eu fazia porque era o certo. Então, a gente faz as coisas porque é o certo. Então, consequentemente, não tinha peso sobre isso. Exatamente. Isso não me pesava. Mais à frente, avaliando a minha vida, evoluindo, enfim, eu percebi que isso, hoje eu analiso assim, isso me tirou muita coisa. Então, eu me fui colocado numa posição inadequada, que foi uma posição meio que dono da casa, dono que eu digo... arrimo de família, né? Mas que também sustentava. Você não acha que isso também lhe trouxe muita coisa? Isso que eu não gostei, eu quero esmiuçar esse inadequada. Eu acho que é inadequado porque hoje, pelo menos, eu penso, e assim, aproveitar que eu tô falando isso, não é de uma maneira de ingratidão, sabe? Sim. Na verdade, eu falo isso porque hoje eu tento evoluir, aprender e melhorar, e uma das coisas que eu consigo entender que cada coisa tem o seu lugar, sabe? Por isso que quando ele falou, um detalhe pequeno, por isso quando ele falou, sua mãe era mãe solteira, então era mãe e pai, era pai, não, era mãe, entendeu? Então eu acho que a posição de provedora ou provedor é dos pais. Quando você coloca o filho naquela posição, que legal, bonito, que história linda e tal, mas você tira muita coisa do filho, porque ele deveria ser filho.
Tá. E aí, nesse modelo, eu não fiz só sustentar a casa, eu virei pai da minha irmã. Então eu tinha uma irmã 6 anos mais nova que me respeitava como se eu fosse o pai dela. Tá, entendo. Tinha um problema também de relação de pai também. Então hoje... organograma. E isso, avaliando isso, eu acho que eu fui colocado numa posição que não era minha. Então, entendeu? Mas aí eu vou assim fazer... E aí eu tento não fazer isso. Tá. Não colocar as pessoas nas suas posições. Mas eu sempre gosto de avaliar as situações de acordo com o que acontece. A gente está fazendo um julgamento e você faz essa avaliação do que acontece hoje em outra posição. Claro, com certeza. Eu aqui vou fazer o papel do advogado do diabo, que sua mãe não tinha outra posição a não ser ele colocar nesta posição de carregar esse fardo. Porque se tivesse a posição só de filho e ela bancasse tudo, talvez seu resultado não tivesse tido o resultado que você teve. Sua performance na época não teria sido tão... Se ela tivesse dar um bichinho com 14 anos, tem que jogar bola, eu vou fazer o gagal dele e botar ele pra jogar bola. Mas aí é mais novo, né? Não. Eu falo mais... talvez eu não tenha conseguido me expressar não, eu tô bem. entendendo, você tá dizendo já no pós-estudar da faculdade, já perto, já muito antes, você perdeu muita coisa da sua adolescência com esse fardo de... E não é nem só perder, por exemplo, não é nem perder jogar bola, é porque você, apesar de eu não ter muito essa noção, psicologicamente estava colocado ali que ela fazia nunca, que ela forçou. Eu fazia, exato, mas eu acho que foi uma posição inadequada, entendeu? Por Já quê? existia uma... Porque não deixa de ser uma cobrança, né? Uma carga. Então, assim, imagine, na hora que eu viro pai da minha irmã, e não só um irmão, que seria talvez o irmão mais velho, que podia ser um exemplo. Então, assim, quando você é colocado na posição de pai, é mais pesado. E as demandas são diferentes. Você não tem a maturidade que você tem hoje para ser pai. Exatamente. Ser pai então, assim, tô colocando isso e não é nenhuma crítica à minha mãe, porque, enfim... Não é só ela, É só falando de uma pessoa adulta, uma pessoa adulta, ela uma pessoa adulta, e meio avaliando isso de uma forma até, de certa forma, impessoal. Eu acho que não é por aí, entendeu? Então, uma coisa é você colocar o menino para você dar o exemplo, enfim, exemplo de valores e tudo, mas você é o provedor, que aí entra também quando você faz com sua esposa, quando a esposa às vezes quer colocar-se numa posição diferente de mãe para ser pai, diferente de mãe para ser a provedora da casa. Então ela não é mais a mãe que de repente dá um abraço, afeto, não sei o que. Ela é provedora, ela nunca está em casa porque ela só faz trabalhar. Então ela pensa que está fazendo bem, mas ela deixou de estar numa posição materna. E é isso que eu tô falando. Culpa e gera outras sequelas. Isso aí é isso que eu tô falando, entendeu? Então a minha evolução é mais de tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares. Deixa eu tentar tirar de você assim. Então a gente tá diante de uma coisa que você acha que... Sou grato. Mas eu tenho certo... Você acha que isso virou alguma sequela hoje? Pra mim? Eu perguntaria isso hoje. Você trouxe pra vida adulta algo disso? Na verdade, eu acho que... Esse excesso de responsabilidade, talvez. Não, depois falando um pouco da minha vida, né? Eu também cometi algumas falhas. Assim, pronto, a gente fala da minha mãe e eu falei com gratidão e depois falei como se estivesse criticando, né? Falei uma falha, vamos chamar assim. Mas eu cometi essa falha depois. Mais à frente, eu vou dar um salto aqui na minha vida. Não, mas aí não vou deixar dar o salto. Vai não? Então pronto. Porque eu ia dizer que eu fiz uma coisa parecida. Exato. Entendeu? Mas aí que eu quero voltar para a faculdade, que você passou e tal. Aí essa imaturidade é que eu quero tocar dentro da faculdade. Aquele universo da faculdade do nível A, mais A, mais A, mais... É muito diferente, né? Pra mim, totalmente diferente. E exatamente, com um bolo maior de classe média e com algumas pessoas com um pouco mais de dificuldade econômica, mas a esmagadora maioria ali tem uma condição muito acima da média. E acima de mim, então, era... Isso que eu quero tocar. Então, esta imaturidade que você trouxe, que você está citando, talvez essa falta de posição, esse eixo, isso que eu nunca tinha escutado você falar nesse ponto, tenha sido gerador de consequências, coisas que você teve dentro da faculdade, de imaturidade, não ter noção de consequências. Com certeza, porque assim, imagine, se eu posso tudo, né, olha, eu trabalho, eu sou um bom aluno, eu sou um excelente aluno, então, de certa forma isso traz um pouco até de arrogância, né, porque eu sempre, assim, você perde um pouco o limite. Entendeu? Então, eu entrei imaturo na faculdade e eu podia até não ter mais dinheiro que você, mas eu talvez me achasse mais. Me achasse, que eu diga assim, mais inteligente. Você entendeu? Não, por quê? Porque imagine,
Você que eu digo como exemplo. Não, pessoal. Então, assim, imagine. Poxa, todo mundo aqui, condição bem melhor. Os caras têm carro, têm casa. Mas não tem isso. Eu aqui, eu consigo isso aqui. Eu consigo tudo isso porque eu sou... Isso é uma frase sua, né? Que você fala assim, todo mundo tem um problema e a maioria das pessoas se focam nos problemas que não são problemas. Pois é. Que nasceu na época da faculdade que você entendeu isso daí. Isso, então eu chego na faculdade, aí eu entendi que muita gente passava e era muito difícil passar em medicina, que ter passado em medicina foi uma grande conquista. Eu vim entender isso depois, só que eu entendi todo torto. Por quê? Pra mim não foi grande conquista. Eu estudei normal e passei, entendeu? Eu não tive uma grande conquista quando eu passei na faculdade. Então, por que pra vocês é tão grande? Se pra mim foi normal, vamos dizer assim. Aí, o que é isso? Arrogância. Mas também tem a ver com imaturidade. E quando você é arrogante e imaturo, a chance de você fazer merda é altíssima. Que você fez? Altíssima. Então, aí é um monte de erros na minha vida. E aí eu começo a beber, que foi ótimo também. Tem seu lado positivo, né? Pra mim é ótimo, eu gosto até hoje. Mas assim, eu não Pô, se tiver, ótimo. Então não bebia. Então eu começo a me afastar, sempre gostei de ler, comecei a me afastar de leitura, sempre gostei de ouvir certas músicas, sair fora disso, e aí fui, como eu disse, na onda. E aí na onda... Deslumbre, né? Isso, pô, aí na onda é álcool, é bebida, é sair, curtir. Tá? Farra. Isso, exatamente. Sexo com outros homens teve, não? Com o quê? Sexo outros homens? Rapaz, teve não. Eu acho que... Rapaz, se eu não tive... Ele parou, olhou pra mim. É, porque eu fui entender melhor. Rapaz, eu não tive não, né? Pois é, ainda bem, né? Que essa parte aí eu não errei. Não, só pra quebrar seu gelo. Eu acho errado isso aí. Seguindo a faculdade e a imaturidade e coisas da sua vida até esse ponto, algo que você fez, que você teria feito diferente? Rapaz, muita coisa, cara. Muita coisa, teria feito muita coisa diferente. Você tá falando até a aprovação ou até... A gente tá em que ano? Vamos separar em 2 blocos, até a aprovação, coisa besta, e depois que você virou homem mesmo. Porque depois que você entrou na faculdade... Não, talvez antes. Eu comecei a namorar aos 14, passei na faculdade, tinha 17 para 18, eu tive esse namoro sério, né? Foi importante para mim, porque, enfim, era uma pessoa boa, a família é excelente. E talvez eu não tivesse um namoro sério. Eu acho que para aquela idade não é legal. Hoje eu tenho essa percepção, então... E eu quero entrar... Seria isso, né? De cara. Eu quero sair um pouquinho do ramo profissional e vou de fato dar logo uma mergulhada no que eu quero te levar, que é a sua paternidade. Obviamente, Guilherme, que foi seu primeiro filho, não foi programado para aquela data, para aquela coisa que aconteceu, que você estava no meio da faculdade. Pois é, eu tenho 4 filhos, eu nem falei isso daí na hora de me apresentar. E eu tenho 4 filhos e um deles nasceu em 2006. Fala o nome deles aí pra... Falo, 01, 02, 03, 04. Não, brincadeira. Olha só aí o tocante aí. Eu tenho 4 filhos, vou falar o nome deles, né? Tem Guilherme, 17 anos, Eduardo, 13 anos, Marcelo, 10 anos e Vicente, que faz um ano dia 12. Então faz um ano, tá pertinho aí, uma semana e um pouquinho, né? 9 dias. Então, o Guilherme nasceu em 2006. Nós só terminamos a faculdade no segundo semestre de 2008. Então, nasceu quando eu... Imagine, durante a faculdade. O cara absolutamente liso, sem dinheiro de nada. Sem ter como... Lembrando que nesse tempo para trabalhar era difícil. Então, eu trabalhava muito em piscina, fazendo... Exame dermatológico. Pois é. Exame dermatológico, igual que tem lá na ABB ali, pra entrar na piscina, você faz um exame. Nesse tempo quem fazia era estudante de medicina. Então... Se tiver, uma vez eu fui barrado quando era... Se tiver verruga, pode entrar? Pode não. Pode não. Porque eu tenho isso aqui, ó. Certo. Tá vendo? Aí eu nunca entrava. Quer mostrar pro pessoal, não? É uma verruguinha aqui, gente. Aí eu nunca entrava. Tem como tirar, não tem aqui? Rapaz, eu tô achando que você tá querendo tirar mesmo. Pra entrar na piscina, né? Pra tirar tudo. Aí você vai botar a culpa na verruga e dizer que o doutor errou. Rapaz, não era isso aí, não.
Era outra coisa. Mas enfim. Mas fica à vontade, cara. Isso aí eu acho assim, que você tem que se libertar. Podcast, eu não, no mundo moderno, né? Não, você tem que se libertar. E é status, pô. Né? Melhor do que falar inglês. Melhor do que falar inglês é bom. Voltando, depois vai mergulhar, né? Do segundo já pode ser por essas causas. Pra você ficar só rindo, fica à vontade aí, cara. Fala aí. Eu tô bem. Sente-se em casa, como se fosse um podcast seu. Obrigado. Marca é o nosso Bira, né? Não, você falou de Guilherme e como é que foi a ligação? Porque já era um celularzinho azul de lanterna, né? Quando você recebeu a ligação que o beta era positivo. Mas foi louco isso daí. Você lembra o dia? Pode contar pra gente como foi? Não, o que acontece, né? Na faculdade, como eu falei, a vida absolutamente errada no sentido de coisas irresponsáveis. E dentro dessas coisas irresponsáveis, eu arrumei uma namorada e apareceu uma gravidez indesejada, né? Então foi totalmente ruim, porque todo mundo, não quero dizer todo mundo, né? Mas muita gente já passou por isso, que é aquela coisa a menstruação atrasou, aquela dificuldade, né? E aí, enfim, resultado positivo. Foi muito complexo, porque eu fui fazer, não foi nem ligação, eu fui lá acompanhar esse tal exame. E aí, resultado positivo, eu lembro, eu estava fazendo um trabalho, né? A gente chamava de trabalho na faculdade, nem sei como é que chama hoje. Aí era eu, o Fábio, o Marcelo, o Jorge, Yuri, enfim. E aí eu falei pra eles, lá na casa do Marcelo, né? Do Tripa, né? Que a gente chama. Tripa vai ser convidado, vamos lá. Pronto, eu falei pra eles, ei, tá grávida aí. E os caras enlouqueceram, pô. Como é que pode, pô? Já conheciam minha realidade. E, rapaz, não acredito não que os caras, você quando tá bem, aí você faz uma merda, né? Pois é, eu tenho essa tendência sazonal de fazer besteira. E aí, a besteira do momento é um menino. Então, na época, eu fiz o que eu achava que era certo, que foi assumir, obviamente, a paternidade. Casei, né? E depois desse casamento vieram os outros dois. E como você falou, foi bem difícil, né? A faculdade foi bem difícil. Deixa eu fazer uma pergunta sobre esse aspecto. Guilherme tá quase maior de idade, né? Agora. Ele tem noção do seu aperreio na época, quando soube que Com certeza, já falei pra ele. Eles têm noção muito, porque uma parte da minha maturidade de hoje, que eu chamo de maturidade, não quero me colocar como pessoa madura aqui, porque eu tô aprendendo muito ainda sobre mim, principalmente sobre mim, para depois tentar entender o resto. Os outros, né? Isso, uma parte da minha maturidade é conversar muito com eles, né? Do que eu chamo de maturidade. E eu falei pra ele, até porque Guilherme, ele tem uma namorada, que inclusive é da turma dele, da turma de pré, né? Uma menina muito boa, uma família aparentemente muito boa. Então estruturada e... Enfim, ele tem essa namorada, mas aos 17 com a namorada foi uma preocupação pra mim, né? Porque eu disse, poxa, e agora? O menino é um menino bom, estuda e tal, e aí de repente ela arruma uma namorada, e se a namorada carregar pra outro caminho, seja sexual, que ele podia endoidar o juiz dele, ou seja, de sair dos estudos, outras coisas. Tirar, né, o foco. Pois é, foi uma preocupação. A gente volta já para Guilherme. Eu só quero fazer mais Mas quer que eu responda a ele? Eu respondo em 3 segundos. Eu já falei pra ele. Guilherme, seguinte. Eu vivia numa realidade difícil. E aí eu fiz uma merda grande na época, que foi você. Então, assim, não repita. Porque o meu eu assumi, no caso você. Mas se você fizer isso, cara, você vai assumir. Não vai para minhas costas, não. Tô logo lhe dando a real. Isso que eu queria tocar nesse assunto. Da sua história, você disse que sua mãe lhe criou sozinha. De quanto desse peso foi determinante para que você não cogitasse botar debaixo da asa, né? Porque você disse assim, você não tinha quem passar. Não era uma bola de basquete. Porque Guilherme tem as costas, que é você. Tem, com certeza. Você não tinha. Então, pela sua história, eu quero saber de quanto isso pesou para você na época que você chegou essa bomba para você. De passar ou de... Você não tem pra quem passar. Não, na verdade, eu acho assim que toda criança que não tem pai, ela sente a falta do pai, né? Então isso, imagine a mãe também, que é uma presença muito forte. Então eu sempre senti falta daquela figura paterna. Você não conheceu seu pai? Não, conheci. Na criança, né? Meus pais separaram, eu tinha, me dizem, né? 1 ano de idade.
Entendi. Então, meu pai é de uma cidade chamada Touros, que é distante de Macau, é mais perto daqui de Natal. E eu conheci, é bem engraçado isso, porque eu me lembro do dia que eu conheci meu pai. É a minha lembrança talvez mais antiga, que eu devia ter uns 4 anos, no meu juízo, né? E eu lembro exatamente a roupa que eu tava, eu lembro a roupa que ele tava, eu lembro que naquele dia eu ia conhecer meu pai, então foi uma coisa... Se você tivesse perguntado qual é a lembrança mais antiga que você tem, eu ia dizer essa, que foi o dia que eu conheci meu pai. Marcou. Então, pois é. Mas eu não tive tanto contato com meu pai. Eu via meu pai, criança, com 6 anos, 7 anos, 8 anos, enfim, nas férias. Então, nas férias de fim de ano, eu passava 15 dias com ele. Então, esse era o contato com meu pai. Apesar dele morar longe, de repente poderia ter tido uma presença de ligar. Sim. Naquele tempo era mais difícil ligar, mais carta, enfim, não sei. Essa presença eu não tive. E é óbvio que isso foi marcante, né? E foi tão marcante que eu decidi que eu não seria assim. Então, isso aí foi muito importante, porque na hora que veio aquela situação negativa, vamos chamar assim, com todo o perdão da palavra, mas na hora que veio uma situação negativa para um cara que não tem dinheiro, enfim, mal se sustenta, arruma uma gravidez na faculdade, é um problema, né? Mas eu me lembrei, eu disse, não, pelo menos isso não. Então, assim, é um filho, então esse aqui... Quis repetir os erros. Isso, esse aqui vai ficar comigo. Então, essa parte que foi o que eu falei pra ele, né? Eu disse, se ligue. Se de repente tu fizer um problema desse, é problema teu, cara. Aí aquilo que volta pro que eu falei. Se você tiver um filho, eu vou ser avô. Entendeu? Se você tiver um filho, eu não vou ser o pai dele. Cai de novo naquela conversa que fizemos, entendeu? É uma loucura porque o pai fica tentando guiar o filho de acordo com as próprias experiências e erros, né? Aí, por exemplo, você espelhou essa situação de 17 anos com a namorada para ter um menino, para Guilherme ter uma noção que é possível acontecer. Com certeza, né? Com certeza. Então, assim, foi para ele se ligar. É um se liga. Então, assim, na verdade a gente brinca muito, eu falo isso toda hora pros meus filhos, toda hora. Sabe o que é que você tá precisando? Aí ele já fala em coro. Porque eles já estão levando até na brincadeira, porque de tanto que eu já falei. Um choque de realidade. Então, assim, tem umas frases que eu falo toda hora, pô. E é isso. Aí eles falam bem organizadinho. Bicho, ele fala um negócio toda hora. Eu acho que ele vai a primeira coisa que ele vai falar de frase vai ser essa. Porque choque toda hora eu falo isso aí. O cara faz, eles hoje, qualquer coisa que eles fazem, se derrubou aqui o celular, derrubou essa água aqui. Pô, cara, você sabe o que é que você tá precisando, né? Aí os dois aqui, um choque de realidade. Então... A gente vai seguir pro Rapaz, a gente tá falando da minha vida faz quanto tempo já, hein? Não, a gente vai seguir pra paternidade. Eu só quero dizer pra você, de todos esses seus 39 anos, do que, se alguém lhe perguntar simples, diretamente como eu vou fazer, do que mais James se orgulha de ter feito? De ter feito? Porque como feito, eu mandei e-mail. Pois é, assim, como eu falei, eu sou muito bom em errar. Então, assim... Você é o melhor do mundo. Eu tenho experiência em erro, cara. Então, erro eu já fiz um bocado. Por isso que eu posso falar, porque eu sou ótimo em erro. Você especializou em erros. Aí volta, assim, para aquela outra frase um pouco conhecida, que é assim, tá falando mal de mim? Tá falando pelas costas? Por que falar mal de mim? Vamos falar junto, porque eu sei coisas horríveis sobre mim. Então, assim, falar mal de mim me chama, cara. Então, assim, eu sou, como eu falei, sou muito bom em errar. Já em acertar, eu não sou tão bom, não. Mas talvez uma das coisas que eu procure fazer melhor e cada vez mais é isso, é ser um bom pai. E hoje eu já estou estendendo isso, hoje há pouco tempo, né? Há pouco tempo que eu digo, alguns anos aí, eu estou estendendo isso para ser uma pessoa melhor. Então hoje eu tento ser uma pessoa melhor, entendeu? Então eu tento ser um bom marido, eu tento ser um bom pai. Se você é meu amigo, eu tento ser um bom amigo seu. Se eu souber que você está precisando de alguma coisa, ou está errando, ou falhando, ou se entortando, eu vou... Dar um apoio. Eu vou me meter, cara, dá uma segurada aí, pô. É sério isso, entendeu? E assim, você fala muito assim, eu era bom em errar, né? Isso, exato. Eu fazia coisas ruins e tal. Isso você fala hoje retrospectivamente, nitidamente a gente percebe que na época que você talvez fizesse essas coisas, você não tinha essa noção. Talvez. Tinha nenhuma. Você não achava que era ruim, né? Não tinha nenhuma. Você achava que era legal. Tava tudo certo, cara.
Tava tudo certo. E o que é que levou você a virar essa virar chave, né? Isso, a hoje achar que eram coisas ruins. Pois é, o que aconteceu? Eu vou dar um salto aqui de 1 minuto, talvez, para falar a parte que a gente não falou da minha vida. Quando a namorada da época engravidou, eu decidi assumir, então eu casei. Tive ainda 2 filhos desse casamento, que acabou em 2014. Durou quanto tempo? Durou de 2005, que Guilherme nasceu em 2006, né? Então ele durou antes de Guilherme nascer até 2014. Então são 9 anos, né? Teoricamente se faz antes, né? Isso. Pois é. 9 anos, então. Exato. Então um casamento que durou 9 anos, eu tive... São 3 filhos dessa relação. Saí dessa relação, que pra mim foi uma coisa ótima. Hoje eu falo muito bem valorizo a família, o casamento, a esposa, mas pra mim foi ótimo. Então eu achei que aquilo dali foi, talvez, falando assim da vida alheia, que no caso eu, né? Um dos meus erros foi esse primeiro casamento. Apesar das crianças, né? Certo. Que são coisas boas. Então, saindo para chegar na sua resposta. Passei aí de 2014 até 2017 em vida de farra, bebedeira e... Aí já tinha uma certa prosperidade econômica, isso, né? Aí mudou a situação. Então, assim, a minha vida era trabalhar também, sempre procurei ser responsável no trabalho, mas era meio que trabalhar e bebedeira e mulher. Isso mudou quando? Respondendo agora. Mudou quando eu conheci minha esposa atual. Eu a conheci em 2015 e, enfim, como eu fazia sempre, né? Eu me interessei por ela e ela só veio me dar uma chance em 2017. Então foram 2 anos tentando, né? E é engraçado porque eu todo errado, né? Tipo, se dando em cima, como a gente sabe, dando em cima daquela pessoa, uma pessoa correta, uma pessoa de bem. E às vezes eu tinha até namorada em alguns intervalos, mas algumas situações fazia isso e ela disse, você é louco, me respeite. Não dava entrada, não dava abertura. Nunca, nenhum, era minha amiga. Entendi. E aí, dando em cima dela, não, você tem namorada, eu acabo. É por isso, né? Eu acabo. Aí assim, vou responder agora, antes que ele fale. Virei a chave nessa pessoa. Entendi. Ela me deu uma chance aí em 2018, começamos a namorar, em janeiro. Quando foi ali abril, eu ainda tava com a cabeça errada que eu digo assim, era a imaturidade. A imaturidade. Não sabia dizer não sabia me posicionar, não sabia o que eu queria, então se ele me chamasse para um lugar eu ia, se ele me chamasse eu ia. Eu não entendia que aquilo eu não quero, não é legal para mim. Então, percebendo nessa proximidade com ela, eu comecei a perceber, e aí veio Deus, né? Com certeza Deus. Sim. Demonstrou ali que a semente ali de pensar, a alma, né? Você falando consigo mesmo, sua consciência. Pô, cara, vai fazer errado de novo? Que o errado agora seria perdê-la. Entendi. E aí foi isso, entendeu? Então tudo que eu mudei não foi porque ela me fez mudar diretamente. Olha, faça isso aqui, senão eu lhe deixo. Se você não fizer assim, tá, isso aqui é errado. Não foi. Mas com ela eu consegui perceber que eu precisava mudar. Bom. Aí pronto, aí foi a chave. Se você tá curioso pro final dessa história, pra mudança de James, segue o próximo episódio. Por hoje, acabou. Meu povo, aproveita, segue, compartilha esse vídeo, manda pros amigos, que é sempre legal passar a informação. A gente tá começando o podcast agora e essa corrente é muito importante. Com esse convidado aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito legal conhecer a história. Pensar a alma, né? Você falando consigo mesmo, sua consciência. Pô, cara, vai fazer errado de novo? Que o errado...